Oi, oi, tudo bem com vocês? Deixa eu ajustar aqui. Tudo bem? Hoje estou aqui no consultório, gente. Vim atender e não deu tempo de voltar para casa. Então estamos aqui. Boa noite para vocês. A minha convidada já está aqui, a Priscila, Rosângela, Nadir, minha mãe, Glauciene, Weslane, Lucy, Roberta. Oi, Roberta. Sejam bem-vindas, meninas, a mais uma live da nossa Maratona da Ansiedade. Essa semana vamos falar muito sobre ansiedade e como que a ansiedade, ela afeta a nossa vida em vários aspectos. Gente, vocês estão vendo esses cabelinhos aqui? Sabe o que é isso? Que eu tô aqui, passo a live inteira consertando. É cabelo nascendo da gravidez ainda que caiu. Vocês acreditam? Tá nascendo agora, ó. Ainda bem, né? A pessoa não ficar careca. Sejam bem-vindas, bem-vindos, podem entrando. Vamos falar hoje sobre alimentação e ansiedade. Como que a ansiedade, ela afeta a nossa alimentação, né? Quem aí já passou por um momento de ansiedade, agora nós estamos vivendo esse momento de ansiedade. E com isso também afeta a nossa alimentação. Pessoas começam muitas vezes a comer demais, outras a comer de menos. A nossa alimentação, ela altera. E para isso eu convidei uma nutricionista muito querida, que é a Priscila, que já tá aqui, que já vou chamar ela para ela poder participar conosco, tá bom? E eu já vou aqui aceitar a Priscila. Chama as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer que assistam essa live, que aprendam um pouco mais sobre alimentação e ansiedade. Manda aqui. Oi, Priscila! Oi, tudo bem? Tudo bem? Que Olá, bom, que pessoal. prazer ter você aqui comigo. Fico muito feliz, viu? Até que enfim saiu, né, Priscila? Nossa Igualmente. live. Nossa. Até Gente, que para quem não sabe, é muita dinâmica para a gente conseguir fazer uma live. É muito dinâmica. Mas saiu. tá aí, graças Saiu. a Deus, estamos aqui, né? É, Gente, olha só, estamos aqui aqui. embaixo tem um triângulozinho que você pode encaminhar essa live para as pessoas. Então, você pode encaminhar e chamar aí as pessoas que você ama, que você quer que esteja aqui, pessoas que muitas vezes estão ansiosas, que estão comendo demais ou comendo de menos, pessoas que realmente que a alimentação está afetada, né, por esse momento que a gente está aí vivendo. Então você pode compartilhar essa live com essas pessoas, chamar todo mundo aqui para poder realmente crescer aqui junto com a gente e acrescentar, porque estamos eu e a Priscila e vocês aqui, vocês que estão aqui, né, com a gente fazem parte dessa live, podem enviar suas perguntas, os seus comentários, comentar como é que vocês estão, se estão comendo demais, estão comendo de menos. Aline do céu, quem já engordou aqui nessa quarentena? Me conta quem já engordou, comendo doce o dia inteiro. Né, Priscila? A gente fica querendo Verdade. comer, mastigar. Eu tenho paciente que fala assim, ó, Aline, minha vontade é de mastigar o tempo inteiro, de ficar ali, sabe, mastigando, mastigando, porque é uma ansiedade tão grande, né? Vontade de fazer alguma coisa e não consegue, né? Aí fica mastigando. E nesse mastigar, nesse belisco aqui, nesse belisco ali, os quilinhos vão aumentando, né, Priscila? Com certeza. Pois é, Priscila, fala aí um Aline, pouquinho quem é você, para que o pessoal conheça você. Conta um pouquinho. tá certo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou nutricionista. Eu sou formada desde 2006, então tem muitos anos aí, uma caminhadinha boa. Trabalho muito com essa questão da nutrição e a reeducação alimentar, né? Gosto muito de trabalhar com isso. É, faço atendimento, né, individual, faço atendimento familiar. E a minha linha de trabalho é esse, é a reeducação alimentar, é trabalhar os gatilhos, trabalhar o motivo, né, que está levando as pessoas a ter essa dificuldade com a alimentação e não apenas trabalhar dietas, né? Esse é o foco do meu trabalho, né? E quando a gente pensou, né, na live, eu falei, gente, perfeito, ansiedade, né? Ninguém imaginava que nós íamos viver um momento tão propício como esse, né? Estamos aí em meio a uma pandemia, muitas coisas passando pela cabeça, muitas incertezas, e a ansiedade realmente tem
sido maior. E eu creio que, assim, todo mundo tem vivido isso, né? Isso é uma coisa, assim, do ser humano. E Uhum. aí, quando a gente não sabe como tratar, como cuidar dessa ansiedade, a gente acaba jogando, né, esse sentimento para algo. Então, algumas vão para o exercício, algumas vão para as atividades e outras vão para a alimentação. Então, realmente, esse é o nosso tema aqui, né? Vamos tentar, Sim, assim, sim, sim. dar E assim, dicas, vamos tentar você conversar, né, com o pessoal, ver como a gente pode ajudar, que esse é o nosso foco aqui dessa live, né? Isso aí. E você falou que as pessoas, geralmente, elas vão para algum, elas descarregam, né, em algum lugar. Descarregam, é. Isso se chama assim, eu vou extravasar, eu acabo indo para uma compulsão. A Roberta, ela já está falando aqui, eu engordei horrores comendo por ansiedade, né? E a gente come mesmo. Gente, por quê? Deixa eu começar falando um pouquinho da minha parte aqui psicológica da Isso. coisa toda, né? Porque, Vamos lá. vamos lá direto ao ponto, que eu sou direta. Por que que a gente come quando tá ansiosa, Aline? O que que acontece comigo que eu vou comer? Eu como horrores, como a Roberta colocou aqui. Porque, gente, há uma inquietação em nós, né? A ansiedade, ela é uma resposta do nosso organismo por um estresse que a gente está passando, né? A gente está passando por um estresse nesse momento, um estresse mundial, fora, como eu disse na nossa live de ontem, fora o estresse de cada um particular, né? Então, estamos todo mundo passando por um estresse aí que gera essa ansiedade, que é o quê? É um temor do amanhã, o que que vai acontecer comigo? Ai, mas será que a gente vai se livrar disso tudo? Ah, será que eu vou ter o meu emprego de volta? Ah, será? E se? E se? Quem tem filhos, né? Escola, isso, aquilo, né? Uma série de situações que mudou a nossa vida com essa pandemia e com o nosso mundo particular, da nossa família e da nossa casa, né? E aí, com isso, o que que acontece? Existe essa ansiedade e eu quero aliviar essa ansiedade de alguma forma. Você já viu aquelas pessoas que ficam balança a perna, fica balançando a perna, balança, né? São pessoas ansiosas. O que que elas estão fazendo ali? Quando eu vejo uma pessoa balançando o pezinho, eu falo, opa, aquele ali eu já detectei um ansioso, né? O que que eles estão fazendo ali batendo essa perna? Eles estão extravasando essa energia que está aqui dentro deles. Da mesma forma, o comer é isso, é um alívio dessa ansiedade, né? Aí eu belisco, eu como, eu mastigo para eu aliviar essa agonia que está aqui dentro de mim. Ou para eu suprir uma falta que eu estou tendo, né, aqui dentro. Então eu vou mandar algo, eu vou engolir, eu vou colocar algo para dentro de mim para me satisfazer, para me saciar de alguma forma. E eu vou para o alimento. Por que que o alimento? Gente, porque o alimento, ele é confortante, ele é prazeroso, né? A Eliane tá aqui falando já, né, Eliane, a gente fica agoniada, a gente quer comer, né? A Eliane já se identificou aí. Então, o que que acontece? Vamos lembrar aqui de quando você era bebê. Lembra, né? Você mamou, você mamava, né? Se você mamou na sua mãe ou não, mas a gente, quando é bebezinho, né? Assim, um curso normal da vida é a gente mamar na mãe, né? E aquele aconchego do mamazinho, mesmo se você não mamou no seio da sua mãe, a sua mãe te pegou no colo para te dar uma mamadeira. Então, vamos lá, né? Né? Tudo é a mesma coisa. Então, você foi alimentado, você foi aconchegado, você foi ali, né? Não era só um alimento que você comia, era um alimento emocional. Então, a gente Não. limpa o alimento ao prazer, ao afeto, a festas hoje em dia. Aí você cresceu, né? Aí você linka o alimento a confraternizações, a comunhões, a família. É tudo muito gostoso. Vamos comemorar, vamos. O que que nós vamos comer? É a primeira coisa que o pessoal pergunta, né? O que que nós vamos Com comer, certeza. Priscila? Primeira coisa. Então, É comer é verdade. prazeroso. Comer é prazeroso demais. Comer a gente já associa ao prazer. E comer também, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Fisiologicamente, ele é prazeroso também. Então, a gente, em momentos de estresse, de agonia, de ansiedade, de tensão, de tristeza na nossa vida, o que a gente quer? A gente quer uma gota de alívio, de alegria. E o que que é mais fácil, gente? A gente ter ali doses de prazer. Comida, né? O chocolate,
Eu estava aqui estudando, Priscila, depois É, até tem alguns alimentos que liberam o hormônio do do prazer, que é a prazer. endorfina, Isso né? mesmo. Quando você come, gente, por que comer é bom demais da conta? Comer é bom demais. Por quê? Porque libera um hormônio do prazer e da alegria, que é a endorfina. Por isso que você fica louca no chocolate, que você fica doida para comer tudo, porque a endorfina ela é liberada. E aí você se sente bem. Alivia aquela Verdade. ansiedade, alivia aquele negócio agoniante, entendeu? Me deixa comer, não me estressa, deixa eu comer. Só que tem problema, porque, ok, eu posso comer. Agora, se eu comesse, né, Priscila, alimentos É. saudáveis, bem, tudo lindo, lindo para todo mundo, para suas emoções, para seu corpo, para sua mente. O problema é que a gente geralmente não vai na cenoura, a gente não vai na alface, a gente não vai na banana, e a banana também ela é boa, né? Ela acalma a gente, É né? A ótimo. banana, né? É A gente ótimo. não vai só, não é? A gente não vai só nisso, nós temos uma outra nutri aqui querida, que é a Letícia, que está aqui participando, né, Letícia? Então, eu Uhum. descobri que a banana é boa para acalmar e que a alface também é boa para acalmar, não é? Só que a Verdade, gente não verdade. vai nesses alimentos. A gente vai no doce, a gente vai na bolacha, a gente vai no chocolate, a gente vai nesses monte de coisas aí, não é, Priscila? E aí, Priscila, eu Verdade. te pergunto, já que eu tô ansiosa, já que eu tô agoniada, já que eu tô dentro de casa, confinada de quarentena, já que eu não sei o que vai ser da minha vida, eu quero extravasar essa ansiedade e eu amo comer, o que a gente faz, Priscila, enquanto nutre? O que a gente pode fazer, Priscila? Salva a Vamos gente. lá, menina. Se tivesse assim, uma formulinha mágica única, seria muito bom. Mas vamos pensar o Seria, né, seguinte. Priscila? Primeiro, nós precisamos aprender a diferenciar a fome da sede, viu? É muito comum, pessoal, o corpo estar desidratado, querendo água, e a gente associar a comida, porque o centro da fome e o centro da sede, eles são ali no hipotálamo, muito pertinho do outro. Então, primeira dica que eu dou, gente, é para todo mundo. Vamos beber um copinho com água? Ah, Priscila, bebi. Dica? Não, Anota tava com aí, gente. sede mesmo. Tava com sede, é porque eu tava desidratada, não prestei atenção. Não, Priscila, não é. Eu tô com vontade de comer. E aí entra uma coisa que você começou a falar, a fome, né? Existem vários tipos de fome, gente. Existe a fome da barriga roncando, essa é a fome fisiológica. Opa, ó, Verdade. faz 3, 4 horas que eu não comi, minha barriga tá roncando, eu tô com fome. Existe a fome que a gente fala que é emocional, né? Que é essa que a gente vai falar mais hoje, que é relacionada à ansiedade. E existe aquela vontade de comer. Sabe aquele alimento que era da sua avó, que você lembra da sua mãe, que você lembra do seu tempo de criança? Esse é a vontade de comer. Então, esse também deve ser saciado. Então, né, você está na quarentena, você lembrou do bolo de fubá da sua avó. Não, não vou comer porque eu estou de dieta. Isso é ruim, não é legal. Porque você reprime essa vontade, ela se torna muito maior. E aí, em vez de você saciar uma vontade, você pode criar depois um momento de compulsão. Então, vamos começar a nos conhecer, né? Eu trabalho muito com isso, o autoconhecimento. Peraí, Priscila, o que eu sei que é o meu limite? O que realmente eu gosto? O que eu tenho vontade de comer? Que horas eu tenho a minha fome fisiológica? Então, assim, a gente tem que aprender a se conhecer, né? Então, a primeira dica, o copinho de água, beleza? Segundo, Anota aí. segunda, saciar as vontades, que são diferentes de fome ou de ansiedade. É aquela coisa, aquele alimento que te traz conforto, que te lembra, né, algo positivo na sua vida. Então, Priscila, essa vontade de é comer é aquilo algo que fala, positivo. é aquilo que fala assim, né? Separar a fome da vontade de comer, não é? Isso, essa é a vontade de comer, né? Tá, dentre as vontades de comer, eu saciei, mas agora não, eu quero comer tudo. Então, interessante que a ansiedade, ela nos leva a comer, não é só uma coisa específica. A gente acaba comendo várias coisas para saciar esse vago, né? Você explicou Uhum. muito bem o que é ansiedade. A ansiedade é um sentimento de vago. Você fica com desconforto porque tem algo te incomodando, né? E você quer preencher esse vago, esse vazio com alimento. Isso.
Então, a Isso. terceira dica que eu dou é o seguinte: eu vou procurar mecanismos para preencher esse vazio. Então, eu Uhum. creio que assim, nessa quarentena ninguém tá à toa. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, né, Aline? Em casa, com as crianças, todas as nossas dinâmicas. Então, assim, a gente tem muitos afazeres. Só que a gente É não pode verdade. ficar sem rotinas. As Deixa rotinas, eu só o te interromper, planejamento. Oi. Priscila, porque teve um comentário aqui muito interessante, que eu acho que Ah, faz parte de tudo isso que a gente está falando, para a gente puxar a Carita deve ser, falou assim, muita ah. vontade por doces desde que minha filha de 6 meses nasceu. Gente, isso é muito clássico. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, antes da Priscila falar. Pode É, falar. eu engordei nos meus pós-partos. Sabe? Ó, aquela estria que eu não tive na gestação inteira, que eu cuidei para ser creme, no pós-parto eu tive algumas estrias. Como assim? Ela está doida, né? Não, mas é justamente por isso, viu, cara? Não é só você. Porque no pós-parto, a gente tem, às vezes, aquele baby blues ou uma depressão pós-parto. E eu tive depressão pós-parto na primeira filha, né? Na segunda eu não tive, mas quase tive. E aí a gente tá ali com sono, porque o sono também estressa a gente. Se você fica Certo. acordado, né, Priscila, já separa uma dica aí para É, quem fica, para quem dorme tarde. Mãe de vamos fazer. bebê, né? Mãe de bebê não dorme Tem muito bem. horário. Não tem horário, não é? Verdade. E a gente fica Tem horário. acordada de madrugada, aí dá fome, daquele sono, daquela agonia. Eu quero me aliviar de alguma forma, eu quero ter prazer de alguma forma. Eu vou comer doce, porque lembra, quando eu como doce, é liberada a endorfina, o hormôniozinho do prazer e da alegria. E aí eu tenho pequenas doses de prazer, porque mamãe de 6 meses é muito cansada. Né? Tem um monte de mamãe, a Ju, minha cunhada, a doutora Juliana Maeda, linda, tá aqui. Então, gente, mãe de bebê, viu, cara? Calma aí a sua alma. A Juju também, sobrinha querida. Beijo, beijo. Então, assim, acalma a sua alma, cara, porque é isso mesmo. A gente fica cansada, a gente quer um sossego, a gente quer doses de prazer. A gente vai no chocolate. Eu vou contar um depoimento meu aqui que eu não tenho vergonha de contar. Eu comi uma barra de chocolate por dia. Pensa se eu não engordei, né? É, Pensa se as bastante. calorias que tem o chocolate. Não, eu tava ficando viciada, porque Priscila, o chocolate vicia, não vicia? O doce vicia, né? Na Quanto verdade, o mais açúcar, né? o açúcar, né? Quanto mais você come, mais você quer, porque é tão bom, é tão prazeroso, você quer aquele negócio toda vez. Então, é por isso, a Ju tá aqui rindo de mim. Viu, Carita? A Ju também, aí é mãe de criança, ela sabe muito bem, passou por isso há pouco tempo, assim, há pouco tempo, né, Ju? Então a gente sabe muito bem. Eu tenho uma filhinha, a mais nova tem 2 anos e meio, né? E a Juju tem a Isabela também, então aí já de 4 anos. Então, a gente sabe muito bem o que que é isso, né? Então, É. agora, então fica calma. Ó, isso, Juju, caraca, uma barra por dia. A Juju nem sabia disso, a minha sobrinha. Tamanho de desespero que a gente fica, sabe? Porque o menino o dia inteiro cuidando, trocando fralda. Eu passei por isso, gente. Pra quê? Pra ter prazer, pra ter um pouco de alegria, porque mãe de bebê, gente, é só canseira, é cansaço o tempo todo, não é, Priscila? Você tem também filho, né? Verdade. Você Tem. sabe. O Olha, sei muito bem. Eu dei um que que espaço, você assim, tem de pra 3 anos falar de um para o outro. pra Mas foi... Não é? O que que você tem pra Ah, você falar pra Kátia? O que que a mãe pode fazer? Vamos aqui na dúvida dela aqui, né? Depois uhum. a gente volta. O que que a mãe ou qualquer pessoa pode fazer para aliviar um pouco essa vontade de comer esse doce nesse momento? O que que ela pode comer para substituir? A Jéssica tá aqui falando que bebê é hiper demandante. Opa, que palavra, né, Jéssica? Com certeza. Interessante. Que essa mãe pode Olha, comer, Priscila? Ajuda aí. primeiro a gente tem que desmistificar um pouco, questão assim, alimento bom, alimento ruim, alimento permitido, alimento proibido. Quando a gente coloca isso na cabeça, a gente entra no estado de culpa. Que é a questão de chocolate. Nossa, eu comi 4 barras de chocolate, meu Deus, e gera aquele sentimento de angústia, e aí você entra num ciclo vicioso. Depois você come mais chocolate, porque você quer sentir o conforto de novo, e depois sente a culpa. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, vamos tirar um pouco esses rótulos. Nós estamos vivendo um momento de muito assim, dieta, pode, não pode, um monte de nome diferente, né? Vamos pensar Sim. no alimento.
de forma melhor. Não existe alimento ruim, alimento bom, alimento que pode, alimento que não pode. Existe o nosso controle. Eu posso comer um chocolate, mas eu não preciso comer uma barra, né? Ah, eu comi uma barra, tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso. Depois eu recupero, depois eu faço alguma coisa. Então, a gente precisa parar de se cobrar demais, né? Porque quando a gente se cobra muito, a gente entra no tudo ou nada. E esse tudo ou nada que nos leva a ter esses momentos de compulsão, que nos leva a ter esses desespero pelo prazer. Eu não tenho que ser 100% saudável, mas também eu não tenho que largar tudo de vez e chutar o balde, né? Então eu tenho que, a cada dia, tentar ser um pouco melhor, tentar ter escolher, né, coisas melhores para minha saúde. Respondendo a pergunta aí da grávida, realmente, quando a gente está nesse momento, né, grávida não, já 6 nasceu o meses. neném, né, 6 meses, No está pós-parto. amamentando, pós-parto, perdão. O que acontece? O corpo precisa de mais energia, realmente ele precisa de mais carboidrato para a formação do leite, ele usa a reserva do nosso corpo para a formação do leite, e aí, lembra que eu falei da sede, da fome? Hum, A gestante precisa de quase 3 litros de água, perdão, por dia. E o pós-parto também, que a gente tem que formar leite para essa criança. Então, geralmente, o que eu falo para as mamães? Vai amamentar, já coloca a garrafinha de água do lado. Que você vai amamentar e vai beber água. Você vai sentir como se estivesse bebendo a torneirinha ligada saindo água de você, né? Então, assim, uhum. água primeiro, hidratação. Isso ajuda a diminuir essa vontade do doce. Segundo, o açúcar, né? Ele dá o prazer, mas não é só isso. Ele é a fonte de energia mais rápida. Então, se o Verdade. corpo precisa de energia, ele é sábio, ele busca algo que vai dar energia rápido. Só que nós, na nossa sábia, né? Na nossa sabedoria, na nossa vivência, a gente associa com algo que a gente gosta. Então, por exemplo, em Hum, vez de a gente comer uma banana docinha, chupar uma manga, que é uma, né, que é fruta doce, que vai saciar essa vontade, comer uma fruta desidratada. Não, eu vou para aquele doce que me traz conforto também. Então, é uhum. questão de escolhas, né? Então, assim, a gente não precisa comer o chocolate toda vez. Mas você vai começar a perceber, mãezinha, se você começar a comer uma banana bem docinha, chupar uma manga, uma fruta que você gosta bem, bem madurinha, você vai satisfazer essa vontade do doce também. Porque ele é um açúcar, que é a frutose, que vai ser absorvido, vai dar energia e vai te dar prazer, tá? Então, uma dica é essa. Se você fica comendo só o doce, só o doce, só o doce, você vai entrar no ciclo vicioso de culpa e compensação. Culpa e compensação. Então, começa a fazer essa troca devagarzinho que você vai sentir muito melhor. Né, Priscila, Aline? mas às vezes Ah, isso funciona quando eu sei que eu tô. É uma vontadezinha de doce, então eu vou lá igual eu esses dias, né? Tava com uma vontadezinha de doce, hoje mesmo, eu almoço e sinto vontade de doce. Aí eu comi uma ameixa, porque a pessoa que, quem mais aí? Vamos lá, que eu sei que não é só eu, a pessoa que tem intestino preso. Então, a ameixa ajuda, né? Aí a ameixa ela é doce e passou a minha vontade. Mas aí eu vou te contar uma coisa. Tem momentos que fruta nenhuma na vida passa a minha vontade por chocolate. Eu posso comer a penca de banana, eu posso comer a caixa de ameixa que não passa. Aí a anteninha tem que ligar. Sabe por quê? Porque se a minha isso. vontade por doce não passa quando eu como uma fruta, alguma coisa muito doce, nem que eu pegue a colher de açúcar e soco na boca, não vai passar vontade? Por Não quê? vai. Porque, né, alguma coisa em mim que está necessitando desse doce. Aí você entende que isso é algo Verdade. emocional. Quem nunca, né, Isso. gente? Então, assim, se você não está Verdade. conseguindo substituir o chocolate por uma fruta, por exemplo, é porque existe uma necessidade aí sua É. emocional para você suprir, não é? A Tati está aqui falando, verdade, temos que vigiar, né? É. Verdade. Doce de madrugada, quem nunca? Então, Então, gente, pior pois é, horário. não é, né? Mas, ó, Pior já horário. aconteceu. E comigo também já aconteceu. Você tá lá assistindo o filme, eu sou coruja. Ainda não consegui trocar o meu ciclo. Eu durmo muito tarde. TPM. Por que que a TPM? Aqui é a Dani. Oi, Daniela.
Priscila, por que que na TPM a gente tem vontade de comer doce, Priscila? Mais Por quê? doce, mas é justamente por isso, porque a gente está com os hormônios que melhoram o humor, né, a serotonina muito baixa e os hormônios do estresse mais alto. Então, o corpo quer compensar, por isso a vontade de comer o doce. Porque o doce, o açúcar, né, ele traz essa sensação e ele aumenta a serotonina, aquele hormônio também ligado ao prazer, também ligado à satisfação. Então, além disso, a gente tem que aumentar a produção de sangue, porque a gente está perdendo muito sangue. Então, o corpo busca um carboidrato de alta absorção, de rápida absorção. E a gente associa o quê? Ao doce, Ao que já doce. traz as coisas aliadas, né? Priscila, mas, por exemplo, eu posso comer o meu chocolate lá na TPM, mas eu posso fazer substituições, né? Por exemplo, tem o Isso, chocolate com o teor de cacau maior, então ele é um pouquinho mais isso. amargo, mas é melhor do que você comer igual eu. Comi uma barra de chocolate Só ao leite. branco, que nem é chocolate, né? É, Então, assim, tem alguns artifícios que a nutrição proporciona pra gente nesses momentos de vontade até emocional mesmo, porque a gente tem, isso. mas que é com prejuízos menores para o nosso corpo, não é? Tem algumas Isso. receitas, por exemplo, que tipo de receita a pessoa pode fazer? Lógico que aqui não vai dar para você passar a receita, mas assim, citar, né? Porque aí depois a pessoa, se ela quiser ter essa receita, ela te Uhum. procura, que aí você pode passar para ela Isso. certinho, né? Mas que tipo de doces mais saudáveis que a gente pode comer? Aqui, ó, a Eliane tá falando, eu não gosto de chocolate, eu amo doce. Ela não gosta de chocolate, ela já ama o doce, doce, né? Isso. Doce mesmo, Então em vamos lá. geral. Ó, no dia a dia, gente, vamos tentar fazer o seguinte. Não precisa, como eu falei, ser extremo, né? Porque quando a gente vai para o extremo, o tudo ou nada, a gente não consegue seguir. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, durante o dia, você tentar fazer trocas mais saudáveis. Então, incluir mais verduras, incluir frutas no dia a dia, para que seu corpo fique nutrido. E quando você tem essa vontade mesmo do doce, dessa coisa assim, que a gente pode falar de menos saudável, né? Mas não é menos saudável, depende do ponto de vista. Você consiga não ter essa compulsão de comer demais, você se satisfaça, mas sem essa quantidade muito grande. Então, primeiro eu digo o chocolate, interessante. Em vez de comer chocolate ao leite, você compra o meio amargo. Porque para quem gosta de chocolate ao leite, passar para amargo é muito difícil. Então a É gente uns tem que dois ir polos, devagar. né? Os dois extremos. Então, assim, do ao leite eu vou para os 50%, depois eu tento lá chegar nos 70%, ótimo, beleza. Quem gosta de doce mesmo, doce. Então, vamos trocar o doce de fruta pela fruta desidratada, que é muito docinha também. Tem um teor de Verdade. açúcar? Tem, só que é frutose, mas não tem só açúcar. Naquele doce, naquela fruta desidratada, tem fibras, tem vitaminas, tem outras coisas que vão te trazer algum benefício, né? Não Priscila, só do doce. vamos citar aqui das Hum. frutas. Vamos ser assim, bem Então, por práticos para que o exemplo, pessoal possa comprar. Possa pedir lá para entregar lá na sua casa, né? Que tipo de fruta que existe aí para quem não conhece? Quer dizer, que eu posso ter como gente, é, conta aí. hoje em dia, para falar assim, tem praticamente tudo, né? Quase tudo. Mas as mais clássicas que você acha facilmente. Banana desidratada. Muito boa. Figo, quem gosta de figo, figo desidratado. Ameixas, a própria ameixa. A Abacaxi, uva que eu já passa, vi. gente. Ai, Abacaxi desidratado, gente. Não é o glaçado. Que o é, desidratado é que concentra a fruta. O também glaçado vai só chutar joga o mais balde, açúcar. né? Não vamos chutar o É, balde com o glaçado cheio de glaçado é o abacaxi mais açúcar. Então, aí também não. Gente, existe tudo. Manga, cereja, existe, morango desidratado é maravilhoso. Então, assim, tâmara. existe tudo. Tâmaras, ótimo, que bom, Tati, me lembrou aqui. Tâmaras é excelente, é muito docinho, muito gostoso. Então, assim, existem quase todas as frutas. Pêssego, quem gosta de pêssego, existe ela desidratada. E quando você come aquele, né, docinho, ela é mais saboroso, é mais acentuado o sabor da fruta. E você se satisfaz sem comer muito. Porque se você come muito, ele se torna já enjoativo. Não é igual É ao doce, verdade. porque já tem outras propriedades ali que te satisfazem também. Então, uma dica é essa. Outra dica, a gente falou do doce, Peraí, chocolate, o que deixa eu só mais? perguntar. A Tati tá aqui falando, amo tâmaras, mas, assim,
Tem uma Sim, quantidade, não tem? Não adianta a gente também se tem, esbaldar. sim. É, mas a gente está Fica falando daquele triste. momento de compulsão, né? Aquele momento que a pessoa não tem controle. Naquele momento que a pessoa não tem controle, é melhor ela se esbaldar numa tâmara do que ela se esbaldar no chocolate branco, por exemplo, que é Tipo só, a eu, gente me brinca que é esbaldar. parafina, né? Gordura hidrogenada com açúcar. É, Então, assim, e ninguém, assim, não se esbalda tanto. É interessante que quando a gente vai para as frutas hidratadas, vai para outros tipos de doce, a gente não consegue comer tanto do tem as que fibras, um né? chocolate, uma torta, até a fruta. Também. É, tem as fibras, né? É bem interessante isso. Uma coisa Pois é. também, assim, Priscila, que eu percebo nas Hum, pessoas que eu atendo, nos meus pacientes, é que o comportamento de comer, alimentar, ele é um comportamento, hum, né? Comer é um comportamento. E todo isso. comportamento, ele é aprendido. A Tati falou que não sabia do chocolate branco. Ele não é chocolate, viu, Tati? É, não é, Tchau. gente? Mas Não, assim, é uma não. gordura hidrogenada com essência e açúcar. Chocolate mesmo é do cacau, o pretinho. Mas a gente chama de chocolate porque tem sabor de chocolate e tudo mais. Questão Ó, industrial. a Hum, Rosângela tá falando. Amo doce, fico 3 meses sem comer, mas quando como, fico 1 mês comendo todo dia, isso mesmo. E quanto mais eu como, mais eu quero. O que fazer? O que fazer? justamente, ó. É Responde aí que depois eu continuo o que eu tava falando. Rosana. Passou aqui, Rosângela. Rosana. Rosângela. Rosângela, é aquele que eu tô te falando aqui, já acho que é a quarta vez que eu falo. Não faça tudo ou nada. Ou eu fico 1 mês de dieta e não como nada, e depois eu chuto balde e como tudo, porque meu corpo pede. Faça a gente chama de desintoxicação, né? Que é devagar. Se eu comia todo dia na semana, eu vou tirar um dia dessa semana e não vou comer. Na outra semana, eu tiro mais um dia. Então, a gente vai fazendo devagar, até que o seu corpo vai desintoxicando um pouco desse açúcar, porque ele tem que dar uma desintoxicada, e você consegue comer um dia e se sentir satisfeita. Então, Sim. esse momento que você tá aí de querer comer o dia inteiro, né, ou todos os dias, perdão, aquele doce, é porque você ficou nesse mecanismo do tudo ou nada. Então a gente precisa Uhum. reaprender. Eu vou comer hoje, eu como amanhã, mas eu vou diminuir nas quantidades, depois eu vou diminuir no dia, e eu não fico focado mais naquele alimento. Eu mudo meu foco para outras coisas, né? Quando a gente entra nesse momento de compulsão, a gente fica focada só no alimento. Não, eu vou comer, saciar, vou matar essa vontade. E a gente acaba tirando o foco de outras coisas, da própria vida mesmo, né? Então, É assim, comece verdade. devagar. Amanhã, se você já comeu tudo hoje, amanhã eu vou comer menos, depois menos. Você mesmo vai fazer o seu, como que vai ser gradativo, né? Eu não posso te ditar assim como vai ser. Você vai sentir, você vai começar a ficar mais consciente. A É, nutrição, a reeducação alimentar tem a ver com consciência. Quando a gente é, desenvolve isso, gente, é muito bom, né? A gente consegue olha, equilibrar tudo na vida. porque assim, quanto mais eu como, mais eu quero. E o meu corpo, ele acostuma. Tem muitas Isso. pessoas que quando eu encaminho, às vezes, para um psiquiatra, a pessoa fala assim, eu não vou tomar medicamento porque eu vou ficar viciada. Gente, não vicia. Tem remédio que não vicia. O que vicia é comer doce todos os dias. Chocolate todo dia vicia. Às vezes a gente fica preocupado com uma coisa que vai ser benéfica pra gente, que é uma medicação, por exemplo, né? Passada ali com uma... Uhum. Agora o doce eu fico comendo. Rosângela, o que que acontece? Quanto mais doce você come, mais doce você quer. O seu corpo ele acostuma. Então, realmente você precisa ir tirando gradualmente esses doces, né? Como a Priscila falou. Se você comia, sei lá, uma coisa inteira, tira 1/4, né? Come 3/4, no outro dia come metade, vai tirando gradual, porque aí seu corpo vai acostumando. Uma coisa que eu Isso. faço quando eu faço o jejum que a Nutri passa, o jejum intermitente, né? Que às vezes quer você ficar um tempo É, sem comer para poder queimar as é. gordurinhas, viu, gente? Ajuda. Perder O que barriga, perder que barriga. tem barriga, que a pessoa que tá pançuda, então a gente tá fazendo um É. jejum intermitente para ver se perde essa barriga. E aí, o que acontece comigo, Priscila? Eu percebi, eu acho isso fantástico. Eu achava que eu ia passar mal se eu não comesse, se eu passasse horas sem comer, que eu ia ficar tonta, que eu ia desmaiar. Gente, eu aprendi. Quanto menos eu como, menos eu quero comer.
Isso é incrível. E quanto mais eu como no meu dia a dia, mais eu quero comer, né? Existe uma explicação aí que a nossa glicose sobe. Se ela sobe, eu tenho Sim, fome. Já percebeu um pão que você come? Você come um pão, daqui 2 horas você tá doida de fome. Agora, se você come, às vezes, uma fruta com uma castanha, você fica, às vezes, a manhã inteira sem fome. Não é, Priscila? verdade. Então é incrível. Isso, Então você verdade. precisa, né, você tem que escolher os alimentos. Quando eu como muito Isso, doce, verdade. a minha insulina, a minha glicose sobe demais, a minha glicose sobe logo, eu quero mais e mais e mais e mais, né? Então eu Verdade. preciso escolher, saber dessas coisas e escolher. A Tati está falando aqui, eu tenho que comer de 3 em 3 horas mesmo. Tem por quê, geralmente? Tem que ver a qualidade da sua Da alimentação, não é? alimentação. Ou Isso. então, Ah, é. já se criou um hábito, né? Tem pessoas que já criam um hábito de comer de 3 em 3 horas, né? A Roberta tá falando aqui, Priscila, eu tinha Hum, compulsão por arroz e consegui reverter isso. Muito bom, Roberta, parabéns. Não é bom. fácil a gente se livrar assim de compulsão, né? Precisa É. de um Porque trabalho mesmo, o né? arroz, ele é um tipo de carboidrato também muito simples, muito refinado, vamos dizer assim, Que, né? que vira Ele açúcar, não não vira? vira muito rápido. Então, quando você troca o arroz por arroz integral, é outra resposta para o corpo. Totalmente diferente. Gente, vamos pensar o seguinte: quando Deus nos criou, né, nos deu ali os alimentos, nada era tão fácil de se achar como hoje, né? O ser humano, ele não foi criado para viver ali com supermercado, prateleira, carrinho, tudo assim, né, à disposição. Verdade. Ele tinha as frutas, ele não tinha o doce, né? Ele tinha o animal, ele tinha os vegetais. Então, assim, a gente foi se adaptando. E nessa adaptação, a gente acabou tirando muita coisa boa do alimento, transformando o alimento em produtos alimentícios. Então, a nutrição hoje, ela tenta resgatar isso. Ó. Vamos voltar para o alimento de verdade, que a gente chama hoje de comida de verdade. Que é nada mais Uhum. que nada menos as verduras, frutas, os alimentos da sua forma mais integral possível. Ah, Nutra, eu não consigo arroz integral, que eu acho muito duro. Então, vamos começar devagar? Vamos começar a incluir, então, mais vegetais, mais salada? Beleza, consegui. Em vez de comer 3, 4 colheres de arroz, eu consigo comer 2? Beleza. Em vez de comer essas 2, eu consigo comer já uma integral? Ótimo, excelente. Porque esse arroz integral, ele vai fazer com que esse açúcar não suba de uma vez. E aí, uma coisa que eu vejo muito, o pessoal fala assim, vou tirar o arroz da minha vida. Aí acontece a mesma coisa com o doce, que o doce, né? Tira o arroz por 1 ou 2 semanas, depois volta comendo a bacia inteira de arroz, né? Porque Pois é. é o mesmo mecanismo do doce. Então a gente tem que fazer tudo bem gradual, gente. Vamos devagar, vamos melhorando, passo a passo. Então eu trabalho muito assim, ó, com todo mundo que me procura, sabe que eu não sou radical, porque não adianta. Já são 13, 12 anos de consultório. Então, quando a gente é radical demais, nem a gente consegue. Na nossa vida a gente não tem como ser, né? Não, quando eu tô, Priscila, seguindo um plano alimentar, um cardápio, igual eu tô agora, seguindo um. Uhum, E aí me dá uma vontade de comer uma coisa que tá fora do cardápio, às vezes me dá vontade de comer um docinho. E eu com penso assim, certeza. gente, vamos lá. Eu não vou passar o resto da minha vida sem doce, até porque eu não sou diabética. Então, o que que tem Uhum, eu comer esse docinho aqui fora do meu cardápio? Porque eu preciso aproximar a minha alimentação o mais assim real possível, né? Então a gente pode, verdade. com esse equilíbrio, a gente pode, né? A Tati A falou gente assim: consegue. não, eu não como de 3 em 3. Eu tô perguntando se tem que comer de 3 em 3. Qual que é a sua Ah, opinião, Priscila? A pessoa olha, tem que gente, comer de 3 em 3 horas? Para você, isso na sua linha que você segue? Pode é muito falar. individual, Aline, é muito individual, porque existem pessoas que realmente sentem essa vontade, que se ela não comer de 3 em 3 horas, ela vai ter momentos de compulsão durante o dia. Então, se você, de 3 em 3 horas, você consegue comer e se sentir bem, beleza, ótimo. Então, a gente vai escolher os melhores alimentos, colocar os melhores horários. Se você consegue passar um tempo maior, e isso não te traz momento de compulsão, e a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, tranquilo. Então, essa questão de 3 horas já caiu, assim, né? Vamos dizer assim, já caiu por Uhum. terra. Não é para todo mundo, né? Do mesmo jeito que o jejum intermitente, às vezes, não funciona para algumas pessoas. Ela não consegue seguir, ela
em vez de ser benéfico, se torna, né, pior para aquela pessoa. Então, tudo é muito individual, Tati, né? Tati, se você consegue comer de 3 em 3 horas, o que que eu dou a dica? Esses intervalinhos, você tenta fazer os lanches realmente de frutas, de coisas mais leves, de castanhas, de frutas hidratadas, para que na hora do seu almoço, jantar e o café da manhã, que é o momento de refeição maior, você não exagere, né? E começa a fazer essas trocas, colocar alguma coisa integral, trocar o alimento refinado pelo alimento que tem grãos. Então começa a fazer essas trocas, mas não é obrigatório. Então você vai se conhecer. A Carla tá aqui. Comer quando se tem fome, né? A Carla tá aqui falando. Isso. E, né, eu sinto que a Carla, a gente ouviu isso já, né, Carla? Assim, ai, come quando tem fome. E é algo até novo, assim, porque antigamente você ia na Nutri, obrigatoriamente você tinha que comer de três Tinha em que três horas, comer, né? Não é? E verdade. agora tá aí numa linha nova de que você come quando você tem fome. No entanto, que eu não tenho, às vezes eu não tenho fome de 3 em 3 horas. Quando eu estou comendo alimentos mais saudáveis, com mais fibras, com menos carboidrato, Isso. eu não tenho fome. Priscila, teve um dia que eu fiquei assim, quase um dia inteiro sem comer. Eu não tive fome, eu não tive fome. Eu dava um pouquinho de fome assim, eu tomava água, eu tomava café. O café parece que tira a fome da gente. Você toma, eu tomo café sem açúcar. Eu Sem aprendi a tomar café açúcar, sem isso. açúcar. Então, assim, me Isso. dá um pouquinho de fome se eu tô com foco de perder peso, eu, Aline. Eu tomo um café sem açúcar, eu tomo água, eu como uma castanha e aí eu me sacio. Agora, se é uma fome emocional, como eu estava falando antes, eu não vou saciar. Eu vou querer o É doce, eu vou querer o verdade. bolo inteiro. Gente, quando eu, Aline, eu tive fome emocional, a gente é normal, igual vocês. Quando eu tô passando por É, algum problema e tenho fome emocional, uma fatia de bolo não é suficiente para mim, né? Eu quero o bolo inteiro. Já aconteceu de eu comer o bolo quase todo de uma vez. Uma compulsão verdade. louca. Por quê? Porque eu estava passando por um momento difícil, né? Então, você precisa identificar que momento da sua vida você está agora. Né? Se essa fome que você está tendo, esse beliscar, essa agonia, essa coisa, né? Se é uma fome emocional para aliviar o seu estresse e a sua ansiedade. Aí o comer vai ser ruim para você. Você precisa buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda Isso. emocional nesse momento, para você aprender a lidar com essa ansiedade que você está passando, com essa preocupação, né? A ansiedade também é uma preocupação exagerada. Eu fico ansiando, eu Verdade. fico ali, agoniada. Então você precisa É. procurar uma ajuda psicológica, você que está tão ansioso e comendo demais, porque tem uma coisa. O meu trabalho, quando eu formei, né, foi isso, os fatores emocionais para o sobrepeso, eu lembro até hoje. Então, você precisa trabalhar sua mente, sua forma de pensar, sua forma de reagir às adversidades da vida, para que você não desconte na comida, para que o seu alimentar, o seu comer, não seja algo disfuncional. E aí você precisa de uma equipe multidisciplinar. Tem muitas pessoas que eu vejo, Priscila, eu mesma já aconteceu isso comigo. Eu fui na Nutri, excelente, passou o cardápio para mim e eu não consegui seguir. Por quê? Porque estava em um momento difícil da minha vida, que eu não ia conseguir, sabe, deixar de comer, não. Porque naquele momento lá da minha vida, como por exemplo o pós-parto, que eu tive depressão pós-parto, o comer era os únicos momentos de prazer que eu tinha. Aí eu vou deixar de comer, eu não conseguia seguir nada que a Nutri passava, eu só gastei dinheiro. Mas a culpa não é dela, não. A culpa é minha. Eu até falo. Por isso que, assim, as nutricionistas precisam identificar quando o paciente não está bem emocionalmente, porque senão ele vai achar que é o cardápio dela que não é bom, né? E não é ela Verdade. que é... E ela é ótima. Eu que estava com algum tipo de problema e tive que É procurar ajuda verdade. emocional. E assim é cada um de nós. Então, se você quer perder peso, se você está ansioso, ansiosa, eu quero perder peso, vou procurar a nutricionista. Às vezes não vai ser o suficiente, não porque ela é incapaz, é porque ela atua onde ela tem que atuar. E o psicólogo atua nas emoções, o que está te fazendo comer e o que está te impedindo de seguir aquela alimentação, né? Aí você precisa de uma equipe multidisciplinar. Nesse estudo que eu fiz, Priscila, eu encaminhei a minha paciente, ela me procurou primeiramente por causa da ansiedade e da autoestima baixa que estava, porque ela estava realmente obesa. E aí eu encaminhei ela para Nutri e para ir para academia. Então ficamos eu,
a Nutri e o personal cuidando dela. E os resultados foram fantásticos, porque ela trabalhou a ansiedade dela, aquilo que levava ela a comer. Ela, muitas vezes ela chegava assim pra mim, Aline, eu não consegui seguir o cardápio hoje, eu furei. Aí eu, por que que você furou? Eu ajudava ela a seguir aquele cardápio, entendeu? Porque Isso eu é ótimo. trabalhava aquelas emoções que estavam por trás, né? Cada Isso um mesmo. ali na sua atuação, né, Priscila? A Nutri passa o que ela precisa, eu, né, a psicóloga cuida daquelas emoções e ajudo ela a seguir aquele cardápio. E o personal, né, academia, ou também pode fazer uma caminhada, né? Você pode também É, malhar em casa. Você, então, assim, é uma equipe. Por quê? Porque nós não somos só emoção, nós não somos só corpo, nós somos é corpo, alma e verdade. espírito, né? Eu falo muito É disso. E a gente verdade. precisa cuidar da gente de forma Os integral três. e de forma global, né? Vamos ver aqui o que as meninas estão falando? Ah, vamos Deixa eu lá. puxar aqui. Eu consegui, a Eliene, eu consegui me reeducar, mas isso levou mais de 2 anos. Hoje eu consigo comer de tudo um Verdade. pouco e me sinto saciada. E leva tempo, né, Priscila? Porque a Leva. reeducação não é assim de uma É. hora para outra, né? Nós vivemos no tempo imediatista, né? A gente quer tudo muito rápido. A internet está aí, as respostas, tudo mais, e a gente quer isso de nós também. Primeira pergunta que eu faço para a pessoa é a seguinte: quanto tempo você demorou para ganhar esse peso? Aí a pessoa para pensar. Poxa, eu estou engordando faz 5 anos. Então, eu levo a pessoa a ter consciência de que não vai ser em 2 meses que ela vai perder isso. Que ela pode demorar 1 ano, ou até 2 anos, ou até 3 anos. Então, depende do objetivo. Então, primeira coisa que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos é não querer resultados rápidos. Porque os resultados rápidos não nos levam a mudanças efetivas de comportamento. Eles só nos levam a seguir algo programado para alcançar aquele objetivo. E aí, quando a gente para de seguir aquele programa, a gente retorna ao estado até pior do que estávamos, porque a gente não aprendeu o comportamento. O comportamento, ele é aprendido, ele demora, ele tem que ser internalizado, né? Isso falando no modo geral, né? Nós, como seres humanos. Não dá pra gente querer ter um corpo de 20 anos, sendo que há 10 anos a gente não faz atividade física. E querer isso É, em 1 ano, querer isso em 2 meses. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. a É, é, paciência, na, trabalhar essa é ansiedade por querer as coisas logo, né? muito Senão a pessoa rápido. desiste, né, Priscila? Ela começa uma dieta, ela começa uma atividade física, ela já não E conseguiu aquele acabou. corpo que ela queria, ela já desiste. Não, tem que Eu trabalhar ela adoro, mesmo. adoro aqueles memes, né? Que fala, coloca lá o menininho gordinho, lá bonitinho, fazendo abdominal e já olhando para a barriguinha. Será que já secou? Então, assim, a gente é desse jeito, a gente quer começar a dieta e já ficar linda, maravilhosa, quer fazer um tratamento estético e ficar linda, maravilhosa em um dia. Então, não é assim, gente. Vamos começar a trabalhar essa ansiedade mesmo, a palavra é essa ansiedade, né? É esse estresse, essa vontade de querer tudo muito rápido, até Urgente, dentro né? da alimentação, né? Eu gosto muito se me permitir aqui, ali no versículo que eu gosto de ler todo dia, principalmente nessa época de pandemia, gente. Para quem não me conhece, eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra, na Bíblia, como um guia para gente, né? Acho que a Aline também, acho, não tenho Então, certeza. E ela fala assim, né? Mateus 6, 25. Guarda esse versículo, gente, quando vocês estiverem em casa, assim, bem ansiosos mesmo. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, nesse tempo muito difícil, vamos tentar alimentar o nosso espírito primeiro? Nosso vamos. espírito, nossas emoções, nossa alma, né? Onde moram as nossas emoções. E aí o nosso corpo vai ser reflexo das nossas escolhas, né? Muitas pessoas me olham e falam assim, nossa, você é tão calminha. Eu falo, não, eu não sou calma. Não sou extremamente assim, eu sou ansiosa, eu sou estressada, mas eu aprendi a descarregar essa minha ansiedade, eu aprendi a descarregar esse meu sofrimento, meu estresse em outras coisas que não fossem a comida. Não é porque eu sou nutri, isso foi um caminho que eu percorri, né? Isso não me faz também, eu sou a pessoa melhor ou pior do que você. Não, gente.
só é um mecanismo que Deus me deu para poder conseguir ajudar outras pessoas que passaram por esse caminho também, né? Então, assim, não andeis ansiosos. É fácil? Não é fácil. Mas vamos buscar nutrir nossa alma, nosso espírito, que aí tudo vai ser consequência. O corpo vai ser consequência, você vai se sentir bem, você vai melhorar sua autoestima, você vai melhorar seu humor, e aí devagarzinho você vai melhorar sua alimentação, tudo vai fluir, tudo vai dar certo, né? Ai, amém, que lindo, Priscila. É isso mesmo, muito bom. É Aquele tá aqui falando, tem vontade de comer sem fome. Tem uma fome emocional. Se você quer comer, não conseguir emocional. comer, mesmo que não tá Isso. com fome, significa que você precisa trabalhar suas emoções, querem, você precisa trabalhar a ansiedade, a preocupação, né? E isso, gente, a gente se trabalha com psicólogo, tá bom? Não Psicólogo. é, não é com coach, não é com outra coisa, não. É com psicólogo, você trabalha a sua ansiedade e se você quer aprender a comer, a se alimentar gostoso, de forma gostosa e saudável, é com a Nutri, né? Isso Ó, mesmo. a Eliane fala assim: olha só, Priscila, meninas, ando meio preocupada, pois tomo café da manhã, não sinto fome no almoço e quando chega à noite, se eu chupar uma mexerica, não consigo comer. Você não consegue comer porque você não tem fome ou porque o estômago dói, né? Eu não, não ficou muito específico para a gente Digamos ver. assim, né, quando eu não como muito, me parece que o meu estômago vai diminuindo. E eu sinto menos fome ainda. Deve ser isso que está Você acontecendo com pode, ela. E também, quando eu não como muito, aconteceu comigo, que eu estava em jejum durante muito tempo. E teve um dia que eu estava em jejum e de repente eu falei, não, hoje eu vou tomar meu shot, né, matinal. Já tinha dias que eu tava sem comer assim direito, tava com o estômago quase com nada no estômago, só mais é água. E eu fui tomar o bendito do shot que eu sempre tomei. E nesse dia, menina, passei tão mal. Minha pressão caiu, eu fiquei tonta. Não, foi um trem muito esquisito. Eu acho que é porque meu estômago tava assim desacostumado com alguma coisa ácida e de repente eu joguei aquele negócio, né? Mas aí no pode. outro dia tava tudo bem. Mas acontece isso. Agora, eu não sei se a Priscila quer falar alguma coisa para Eliane, mas eu só vou falar da minha parte aqui. Eliane, se você não está sentindo fome, você precisa dar uma olhada a isso. Tanto nas suas emoções, porque também tem pessoas que ficam ansiosas e que não querem comer, já vão para outro Vai extremo. para o outro Ou extremo. pessoas, né? Ou pessoas que já estão deprimidas na depressão, a pessoa também não quer comer. Porque na depressão há uma alteração do apetite também. E geralmente a pessoa, ela tem pessoas, né, que não querem comer, que param de comer, e tem pessoas que comem demais. Então, se você, Eliane, mudou, se você antes era uma pessoa que comia tranquilo, normal, almoço, café, lanche, jantar, tudo, e agora você não sente fome, você está com uma alteração do seu apetite. E alteração de apetite é um dos critérios aí que a gente precisa olhar outros, talvez para depressão e ansiedade e outras coisas mais. Então, você Verdade. procura se cuidar, cuida das suas emoções e não vá chupar a mexerica com o estômago vazio, né? Não sei, né? Eu não sei também se pode, Ficou, né? ficou um pouco inespecífico, mas eu acho que eu entendi. A questão do estômago realmente é verdade, gente. Quanto menos você come, mais ele estreita, ele fica menor. É tanto que a gente pede muito para assim, não comer e tomar muito líquido junto, porque você aumenta o volume desse estômago e você vai acostumando ele a se saciar só com mais e mais alimento. Pensa assim num balãozinho, nosso estômago é parecido com um balãozinho. A Aninha querendo aparecer aqui. É igual um balãozinho. Ele está acordado até agora. E então, quanto mais você enche, maior ele fica. Se você quer realmente aprender e comer um pouquinho menos, você tem que diminuir ele. Então, agora é interessante. Geralmente, alterações de apetite para menos, né, para comer menos, realmente está ligada às emoções. Muito mais ligada a emoções do que a fisiologia do corpo. Então, é interessante procurar mesmo. Deixa eu te perguntar aqui logo, antes que acabe o nosso tempo. A minha Já deve estar mãe, acabando. a minha mãe aqui, a Nadi, ela tá perguntando assim, ó. Ah, Quando a ansiedade tira fome, eu falei que pode tirar também, né? E se a sim. ansiedade tira fome, como fazer para não passar mal? Já eu falo o que pode acontecer quando a ansiedade Uhum. tira fome. Mas eu quero que você responda. Tá, ela tá sem comer.
tirou a fome, ela perdeu o apetite, ela tá comendo muito pouco, e aí vai ficando fraca. E como que ela faz para ela não passar mal? Sendo que ela não tem fome. Aí ela come pouco. Esse pouco que ela come, o que que ela pode comer para suprir o organismo dela para ela não ficar tonta, não passar mal? Tem algum alimento assim que você pode indicar? Existem algumas técnicas que a gente faz, como, por exemplo, com a pessoa que está internada, por exemplo, está convalescente, está com algum problema, é o mesmo mecanismo. Então, todos os alimentos que ela for comer tem que ser alimentos de alta densidade. O que que é isso? Eu não vou comer, tomar um chazinho e comer uma bolachinha, não. Porque eu estou colocando muito líquido e pouco alimento. Tudo que eu for comer, eu tenho que comer ou em forma de purê, ou mais concentrado. Então, por exemplo, um purê de batata. Em vez de comer só a batatinha cozida na água. Eu vou comer, fazer sopas com macarrão, com massa. Mesmo que eu coma um pouquinho, eu estou comendo mais carboidrato, eu estou comendo mais alimento, tá mais concentrado. Eu posso fazer, em vez de comer feijão no caldo, eu faço um tutu, eu bato feijão e coloco um arrozinho, tudo mais seco, mais forma de purê, mais concentrado. Porque mesmo que você coma pouco, você vai estar suprindo pelo menos as necessidades do dia. Né? E depois a gente vai achando por que não tá comendo, se mais para frente vai precisar de uma suplementação, isso é uma questão bem mais pessoal. Mas nesse momento você pode fazer isso, evita líquidos, porque os líquidos têm pouco nutriente, né? Pouca energia, e comem coisas mais concentradas, mais sólidas. Ótimo, muito bom, Priscila, gostei, eu não sabia dessa, viu? E É aí, por que verdade. que a pessoa também, ela tá ansiosa e ela perde a fome também? Tem pessoas que perdem, por quê? Porque eu tô tão tensa, eu tô tão focada naquele problema, naquelas coisas que estão acontecendo, naquelas coisas que eu tô com medo de acontecer, tô tão focada nisso que comer pra mim perde o prazer. Eu tô tão focada no que tá faltando, no medo em que eu tô passando, que comer pra mim já perde a graça, né? Parece que é como se eu me alimentasse do medo, alimentasse da preocupação. Então, que quando a pessoa relaxa, quando ela respira, né? Quando ela gerencia a ansiedade, ela volta a comer. Porque o foco dela saiu do problema, saiu, meu Deus, e ela volta a ter prazer na vida também. E aí eu faço um alerta para quem está perdendo apetite na ansiedade, cuidado. Você precisa cuidar das suas emoções, porque a ansiedade, ela é a portinha para a depressão. Então, se você está ansiosa, se você está perdendo apetite, se você está perdendo noites de sono, tudo isso que muita gente está sentindo nessa época, né? Infelizmente. Então, você precisa cuidar, blindar suas emoções. Procura um psicólogo para você aprender a gerenciar tudo isso que você está vivendo, tanto mundialmente quanto dentro da sua casa, né? Para que você aprenda a lidar com esse medo de uma forma mais suave, que você encare a vida de uma forma mais positiva, para que não afete o seu corpo. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito? Se a minha alma está afetada, está tribulada, está angustiada, eu vou deixar de comer ou vou comer demais. Vai afetar o meu corpo de alguma forma, né? E afeta até minha fé. Então, como a Priscila colocou lindamente aqui, fortaleçam a sua fé, fortaleça a sua parte espiritual, leia a palavra de Deus, né? Deus fala, não andeis ansiosos, confia no Senhor, né, Priscila? E assim você vai aquietar a sua alma e constantemente você vai conseguir se alimentar melhor. Gente, já deve estar encerrando a nossa live, porque o Instagram ele corta a live quando dá 1 hora, mas as pessoas estão comentando aqui, muitos comentários, mandando beijos, agradecendo pela live, falando que gostou muito. Coisa boa. Pode deixar perguntas aí para depois eu tento responder. A gente responde, né? Pode deixar. Se a gente não responder a sua pergunta, a live vai ficar gravada. Então você pode enviar para outras pessoas. Vai ficar gravada aqui até amanhã à noite. Amanhã à noite nós teremos a nossa live já falando aqui para vocês. A live de amanhã, quinta-feira, ela será às 6h30 da tarde. Será uma dermatologista, né? Muito competente, lindíssima. E vai ser às 6h30, porque é o horário que ela pode, às 6h30, tá bom, gente? Que ela tem uma bebezinha, então é o horário que ela pode. Então amanhã nós vamos falar sobre doenças de pele e ansiedade. Quando que a ansiedade afeta a sua pele? Doenças de pele, muito legal, né? Então amanhã, às 8h30, a gente vai falar. E vocês podem colocando aqui depois as suas perguntas
direct, que a Priscila depois entra em contato com cada um de vocês. E eu também. Respondo. Tá acabando a live. Gente, procura a Priscila. Priscila, digita aqui rapidamente o seu Insta, que já tá aqui, que já vai cair. Vai cair. Digita aí. É Priscila o quê? Santos Nutricionista. Priscila Santos, nutricionista. Gente, vocês podem procurar a Priscila, ela faz atendimentos. Tem 9 segundos, vai cair a Online nossa live. também. Online também. Gente, quem quiser depois o contato da Pri, me procura